Pessoal, agora nós vamos para a nossa aula de matemática, tá? Peguem aí no envelope 8, atividade que está com a data de hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, aula na modalidade online. Então, olha que legal, nós já fizemos a tabuada do 2, né? Já fizemos a tabuada do 3, de uma forma lúdica, divertida, diferente, para que vocês aprendam, né? E como eu disse, não é decorar a tabuada, é aprender mesmo, é memorizar para nunca mais esquecer e aprender todo o processo. E hoje nós vamos fazer a tabuada do 4. Seguindo esse mesmo molde, né, que nós já estamos acostumados, com atividades lúdicas e bem divertidas, hoje nós vamos fazer o seguinte: na estação ferroviária houve uma grande confusão. Quando foram limpar os trens, deixaram os vagões bagunçados. De acordo com as continhas de multiplicação, vamos organizá-los. Então, olha para vocês verem. Nós temos aqui, ó, as operações. Aqui tem um vagãozinho, olha onde ele veio parar. E aí tem, ó, o trenzinho, né? E tem os vagões, olha, certo? Só que eles estão bagunçados. Então, por exemplo, o vagão aqui do 4 vezes 2, a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, vocês já aprenderam lá na tabuada do 2 que 2 vezes 4 é 8. Então, 4 vezes 2 também é 8. Aí vocês vão procurar onde é que está o resultado dessa conta 4 vezes 2. Ah, tá aqui o vagãozinho do 8. Então, vocês vão recortar, né, o trenzinho do 4 vezes 2, recortar o vagãozinho aqui e vão colar e encaixar lá. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é a mesma coisa de eu pensar 4 conjuntos tendo 5 balas em cada. Então é a mesma coisa de eu pensar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, se eu for contar os 5 4 vezes, eu vou chegar num total de 20. Ó, 5, 10, 15, 20. Então, eu realizei a minha multiplicação através da adição. É aquela ideia que eu falei para vocês que a gente tem que sempre aprender para recorrer quando for necessário. Então, 4 vezes 5, 20. Vocês vão recortar o trenzinho, vão lá no vagãozinho do 20 e vai colar, certo? Então, essa primeira folha é isso que vocês vão fazer. Bem fácil de fazer. Caprichem como já estão fazendo em todas as atividades, que eu estou ficando muito feliz de ver o capricho. Vocês estão pintando, estão montando direitinho, né? Muito bom. A segunda folha da atividade de hoje, brincando de multiplicar. De acordo com os desenhos, descubra as multiplicações. Então, nós já vimos que através do desenho a gente consegue fazer a multiplicação. Lá no comecinho, né? Já uns dias que nós começamos a fazer multiplicação, a gente viu isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nesse desenho, ó, 1, 2, 3 elementos, né? E eu tenho 1, 2, 3, 4 fileiras. Eu posso tanto utilizar os 3 elementos aqui, né? Ó, vou até fazer um aqui de exemplo para vocês. Os 3 elementos que eu tenho e multiplicar pelos 4 conjuntos, né? Que eu vou chegar ao meu resultado, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vocês já aprenderam que 3 vezes 4 é igual a 12. Ou eu posso usar o mesmo raciocínio, mas eu posso pensar que eu tenho 4 fileiras, ó, 4, né, vezes. Eu vou só fazer 2 aqui, mas vocês vão escolher um só, tá? Chegando ao resultado, qualquer um dos dois tá certo. Porque o tio Marcelo já falou várias vezes que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a forma que eu multiplico não vai mudar o meu resultado. Então, eu tenho 4 fileiras e em cada fileira eu tenho 3 bolinhas ali, ó. Quanto que é 4 vezes 3? A mesma coisa. Vou contar, vai dar 12. Certo? Então, tanto 4 vezes 3 é 12, como 3 vezes 4 também é 12, tá? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa nos demais. Aqui eu tenho 2 fileiras de borboletas. Eu posso usar o 2, né? Vezes o número de borboletas que eu tenho, ou eu posso usar o número de borboletas que eu tenho vezes o 2, que são 2 fileiras. Tanto faz.
tá? Não vai haver uma única resposta. Então, cada um pode colocar a resposta de uma forma, mas o importante é que vocês cheguem a esse resultado que é comum, a esse produto que é comum, certo? Então, a mesma coisa aqui na borboleta. Depois vocês vão fazer a mesma coisa aqui no lápis, certo? Com os lápis. Aqui com os peixinhos. Aqui nós temos os porquinhos e aqui os picolés, tá bom? Se tiver dúvida é só me perguntar que eu ajudo a clarear a ideia de vocês, mas é bem fácil. Depois aqui nós temos, veja a figura e complete. Então, aqui nós temos uma sala de aula, tá? Como dá pra gente ver, tem o quadro, o professor, as janelas. E aqui nós temos as fileiras de alunos. Então, quantas fileiras que eu tenho? Eu vou ter que vir aqui contar quantas fileiras. Quantos alunos eu tenho em cada uma? Então, eu vou ter que ver quanto que tem em cada uma. Vocês podem ver que vai ser um número igual. E qual que é o total? Aí vocês vão colocar aí. Quantas fileiras, quanto que tem em cada fileira e qual que é o total disso. Por que que nós estamos fazendo esse treino aqui com a figura? Porque lá na próxima página, nós temos aqui, ó, né, para treinar um pouquinho mais. Faça um desenho de acordo com as multiplicações abaixo conforme o modelo. Então, olha, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu tenho dois conjuntos que têm 2 elementos em cada. Eu estou fazendo a ideia da adição, né? Então, eu vou somar isso tudo, vai ser 1, 2, 3, 4. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, vocês vão ter que desenhar aí algum conjunto que tenha, né, 6 fileiras, ou pode ser 6 conjuntos, contendo 5 elementos em cada. Certo? Depois aqui o próximo. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, vocês vão ter que desenhar 3 conjuntos, ou fazer 3 fileiras, que tenha 6 cada uma para totalizar 18. 4 vezes 3 é 12, a mesma coisa. 4 conjuntos ou 4 fileiras que tenha 3 elementos para dar 12. Agora que vem, nós vamos começar a entender a situação problema envolvendo multiplicação. Nós já estudamos adição, já estudamos subtração, já fizemos todas as operações envolvendo adição e subtração. Aliás, digo todas as operações assim, já fizemos prova real, já fizemos situações problema, né? Enfim, já ficamos bem craques lá na adição e na subtração. Agora nós vamos problematizar com a multiplicação. Então lá atrás, né, na última folhinha aí que eu acabei de explicar, nós vimos um desenho, né, que tinha tantas fileiras, tinha tantos alunos em cada fileira e o total. Era a mesma coisa, é a mesma coisa de eu pegar o número de fileiras vezes o número de alunos que tem em cada fileira e vou descobrir o resultado, né? Só que eu fiz através da adição. Agora aqui nós vamos fazer através da multiplicação mesmo, tá? Então vocês já viram aí a tabuada do 2, bastante operação com 2. Já vimos com 3 e hoje estamos estudando com 4, certo? E aí agora aqui nesses probleminhas, vocês vão utilizar então a multiplicação. Vou fazer só um aqui de exemplo, vou comentar. Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quantos bombons há em 7 pacotes? Ah, tio Marcelo, não sei como que faz. Aí você vai parar para pensar. Então você tem 7 pacotes. É a mesma coisa de você desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacotes, certo? 7 pacotes, igual quando você compra lá na compra do mês lá no supermercado. E aí você vai desenhar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3 bombons em cada. E vai contar quanto que vai dar isso. E você vai chegar num resultado. Mas esse resultado que você vai fazer através da adição é a mesma coisa de você pegar os 3 bombons que você vai colocar e multiplicar, né? Fazer vezes o número dos pacotes, que é 7. Então, é a mesma coisa de você fazer 3, certo? Vezes 7. Se você já aprendeu lá na tabuada do 3, você sabe que 3 vezes 7 é 21. Então, a tabuada a gente tem que aprender, tem que estar na ponta da língua. Não é decorar, é
aprender para não esquecer. Ah, tio Marcelo, eu decorei que 3 vezes 7 é 21. Mas e se eu te perguntar por que 3 vezes 7 é 21, você vai saber? Por isso que eu digo, tem que aprender. Por que, gente, que 3 vezes 7 é 21? Porque se eu pegar esses 7 pacotes que tá falando no meu probleminha, desenhar eles aqui, né? E colocar os 3 bombons em cada pacote, ou seja, os 3 bombons multiplicado pelos 7 pacotes vai ser 21. Isso é entender o problema. Então é ir além de simplesmente decorar que 3 vezes 7 é 21. Por que eu tô falando para vocês? Daqui uns dias nós vamos ter contas maiores de vezes. Então, se vocês não aprenderem a tabuada, né, não memorizar e não aprender todo o processo, vocês vão passar dificuldade. O ano que vem, no quarto ano, já vem a multiplicação com 2 números, e aí a coisa vai só apertando. Então, tem que memorizar, treinar, estudar a tabuada e aprender. Lá no envelope 9, que vocês vão pegar agora, tem uma tabuada que tá de um lado vezes de outro dividir. Ela tá perfeita para que vocês possam estudar e memorizar, tá? A tabuada, principalmente nesse momento de vezes. Dividir a gente vai demorar um pouquinho para entrar, dividir vocês vão ter mais tempo depois no quarto ano. Mas a de vezes vai ter que sair na ponta da língua, tá? E aí você vai responder. Quantos bombons há em 7 pacotes? Então, há 21 bombons, certo? Em 7 pacotes. Pronto. Certo? Se alguém tiver dúvida, gente, é só me perguntar, tá bom? A mesma coisa nos outros 2 probleminhas. Não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito longo, que já tá passando de 11 minutos, já tá dando quase 12, tá? Vocês vão ler o probleminha, vão interpretar, tá? É tudo apenas com multiplicação de 3, de 4 e de 2. Bem fácil. Tiver dúvida, qualquer uma, é só me chamar. Tá bom, turminha? Vamos lá então trabalhar.